estar com vocês virtualmente, né? Nós temos uma pauta com uma série de pontos de ordem, a maioria administrativa. Existem pedidos de inclusão. Existem 5 pontos de pedido de inclusão de pauta, a pedido dos conselheiros, que eu gostaria de submeter à apreciação do conselho para eventual aprovação e inclusão. Os pontos de pautas solicitados de inclusão, um ponto trata da apreciação do relatório final de estágio de pós-doutorado da docente Aldinete Lima. Ponto 2, a homologação dos planos de curso do bacharelado em energia e sustentabilidade. O ponto 3, a solicitação de afastamento para participação de pós-graduação do docente João Luiz Carvalho. O ponto 4, a homologação do resultado da eleição do colegiado de engenharia de materiais. E 5, a oferta de curso de férias pelo curso de licenciatura Educação do Campo. Eu submeto aos conselheiros o pedido de inclusão desses 5 pontos de pauta. Se aqueles que forem favoráveis... Jackson? Pois não? Do colegiado de materiais também será inserido? Eu acabei de falar, Fábio, a inclusão da homologação da eleição do colegiado de materiais. Joia, obrigado. Tudo bem. Jackson, agora eu não ouvi o de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva... Tecnologia eu não recebi a ata, não. Isso, a ata, a gente está no aguardo da ata. Você encaminhou a ata, Nilmar? Até onde eu soube, estava esperando só a última assinatura, mas acho que já tem 2 dias que fez a última assinatura e eu não sei como enviar, então. Então houve um equívoco na comunicação. Eu imaginei que era só a última pessoa assinar e automaticamente já iria. Sim. Então, se você tiver como baixar a ata aí no seu computador e encaminhar para Marcos, a gente submete aqui a inclusão, sem problema nenhum. Entendeu? Você tem como fazer isso enquanto... A gente inclui, eu queria sugerir da gente incluir, se você não localizar a ata, a gente não... Porque, inclusive, essa ata, se eu não me engano, ela vai tratar de empossar você como coordenador? Exatamente. Entendeu? Isso mesmo. Ajuda aos universitários. Marcos, tem condição de aguardar... Não, eu vou sugerir, então, que o senhor submeta também a inclusão do ponto. Se a ata chegar, o negócio é porque imposta normalmente no início da reunião, né? Não sei como o que acha melhor. Assim, só se correr a reunião e chegando a ata, na hora a gente, entre um ponto e outro, dá posse, não sei. Nilmar, o fato é que precisa homologar a ata do colegiado e precisa empossar até para você ter voto, entendeu? No conselho, você ou o seu vice-coordenador, entendeu? Entendo. Eu tenho como enviar ato, tenho ato aqui. A questão são as assinaturas que estão no sistema, são digitais, né? Você tem como verificar, não, Nilmar? Não tenho, é isso que eu tô falando, eu tenho ata. Eu tenho ata aqui, eu posso enviar, mas... Professor, eu pedi a Maine para dar uma olhada e me enviar. Ela disse que estavam faltando 2 assinaturas ainda na ata. Então, é necessário fazer contato lá com os professores que estão pendentes de assinar o documento digitalmente, né? Para a gente poder
poder tratar desse ponto. Tá bom, Odilmar? Então, vamos fazer o seguinte, a gente, se você tiver como verificar essa situação aí da assinatura, né, você verifica e qualquer coisa a gente coloca no final aí, esse ponto. Tudo bem. Pode ser assim, Marcos? Pode sim, sem problema. Pronto. Então, voltando, solicito a apreciação dos conselheiros da inclusão dos 5 pontos citados, mais a homologação do resultado da eleição do colegiado de Engenharia e Tecnologia Assistiva, que é o 6º ponto. Em apreciação pelos conselheiros, quem estiver favorável, por favor, permaneça como está. Quem tiver alguma posição contrária, por favor, manifeste-se no chat. Então, não havendo manifestações, então está aprovada a inclusão desses 5 pontos. Na sequência, vamos tratar, portanto, dos informes. Eu iniciarei os informes para o Conselho e, na sequência, abriremos para informes dos conselheiros. Ainda no final da manhã, eu compartilhei um informe mais extenso, que foi um pouco do resumo da reunião do Conselho Universitário com toda a comunidade, tá? Para a gente poder otimizar o tempo aqui nessa reunião. O informe número 2, informar para os conselheiros que está autorizado, desde o dia 8 de setembro, o início da reforma e recuperação das instalações da residência universitária dos CETENS, em Feira de Santana. Acredito que a Propai já fez algumas comunicações nos seus portais eletrônicos e esse é um avanço importante em termos da permanência estudantil para a nossa comunidade. O informe número 3 é que foi encaminhado para a reitoria o nome dos servidores que comporão a comissão de estágio probatório docente. Essa comissão ela vai ter nomes indicados pela reitoria também e vai tratar da avaliação de estágio probatório de todos os docentes do CETENS. Você gostaria de complementar alguma questão, Odair, nesse ponto, você que ficou diretamente envolvido? Marcos, eu queria, mas eu não entendi muito bem, porque deu uma cortada aqui, ó, peço desculpas. Certo, eu informei que nós encaminhamos essa semana para a reitoria o nome dos servidores para compor a comissão de estágio probatório docente, para avaliação de todos os docentes em estágio probatório. Sim, é isso mesmo, a informação mesmo, é essa. Né? A informação é Isso essa. mesmo, não tem mais a acrescentar, não. A não ser agora a gente cumprir as etapas. Ok. Viu? Obrigado. Essa comissão ela vai avaliar sistematicamente, semestralmente, todos os RADs, RITs, de cada docente estágio probatório. Forma número 4, eu formo para a comunidade, na realidade é sobre a necessidade administrativa de todos nós, docentes e quem ocupa alguma função de gestão, utilizar a assinatura digital de todos os documentos via CIPAC. Ainda essa semana estava tratando sobre esse tema e nós recebemos a visita
o setor de um funcionário responsável pela avaliação de legalidade de documentos, uma pessoa responsável pela área de arquivos e assinatura digital, e foi nos informado, né, que a assinatura costumeira que nós utilizamos de anexar assinatura de caneta nos documentos em Word, gerar PDF, rigorosamente nós utilizamos, mas ela não tem validade jurídica. E com essa nossa utilização forçosa, né, em meio ao trabalho remoto, o sistema CIPAC, ele tem nos demonstrado, né, que é confiável e seguro, e o informe nesse sentido, né, de estimular e orientar que todos os servidores possam utilizar os documentos com assinatura digital via CIPAC. O quinto informe trata da presidência do Conselho Curador. Daí eu preciso recordar só se isso foi informado no mês passado. Foi informado, professor. Foi informado. Pronto. Então já foi informado. Ok, então só são esses informes. Então, nesse momento, eu abro para o conselho, tá? O conselho para qualquer conselheiro manifestar algum informe. A palavra está aberta. Todos nós sabemos, né, que as aulas em modalidade remota serão iniciadas a partir da semana que vem, dia 14 de setembro. É um informe importante, né, de ser colocado aqui para todos nós. Pronto, já aproveitando isso aí que você deu essa informação, eu queria acrescentar que o nosso gestor de ensino, o professor Kilder, ele encaminhou um e-mail para todos nós, professores, informando sobre as datas de envio para encaminhar até dia 16, né, os projetos de monitoria, sejam elas voluntárias ou remuneradas, viu? Tanto o voluntário como o remunerado tem que encaminhar o projeto para o período agora suplementar, certo? E ele informou também no e-mail que nós teremos, hoje já estão confirmadas 7 bolsas, 4 aproveitadas da seleção que aconteceu em março, e as próximas que serão com a seleção que será feita agora no início do período, viu? E que pode aumentar também esse número de bolsa, vai depender de como vai ser distribuídas o que tem lá, sobrando lá na Prograde. Tá bom? Obrigado, Daí. Obrigado, né? Pedimos a todos aí paciência, né? Nesse momento de aula em remoto, né? Como diz assim, muitos de nós vão perceber a necessidade de tecnologias, né? Acho que na prática, cada professor servidor, técnico, que se desafiou a ministrar essas aulas na modalidade remota, vai perceber os erros e acertos, né? As dificuldades em relação à oferta efetiva dessa disciplina em modalidade remota. Então, não observe que não há manifestações dos conselheiros em relação a informes. Então, vamos partir para a sequência da pauta. Caso algum conselheiro lembre ou deseje compartilhar algum informe, pode sinalizar, né, durante algum momento de sua fala ou no que ocorrer. O primeiro ponto, ele trata da homologação de atos ad referendo. Eu preciso compartilhar com os senhores aqui minha tela, tá? Para a gente visualizar juntos.
Então, em tela, né? Nós temos a ponto 1, homologação dos atos ad referendo pela direção do centro. Esses atos, eles são 3 atos ad referendo. O ato número 1, ele foi exatamente a homologação dos planos de curso do mestrado profissional em Educação Científica, Inclusão e Diversidade para o planejamento acadêmico do semestre 2020.1. Nessa homologação de referendo estão listados, né, todas as disciplinas que teve um plano aprovado na modalidade ad referendo, foram, na realidade, todas 4, né, 4 disciplinas. Então, eu submeto ao Conselho a apreciação desse ato ad referendo. Aqueles que estiverem favoráveis, né, por favor, permaneçam como estão. Lembrando, né, que foi o cronograma de apreciação desses planos de curso, ele foi mais apertado da pós-graduação do que em relação à graduação, então precisou ter uma celeridade maior de toda a coordenação, né, envolvida com os cursos de pós-graduação. Então, contrários e abstenções, por favor, manifeste no chat. Então, não havendo manifestações, o Conselho aprova este ato ad referendo. O segundo ato ad referendo trata de forma similar da aprovação, homologação dos planos de curso do mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Então, de forma similar, análoga, o Profinit ele vai ofertar em caráter especial 3 componentes curriculares. Portanto, eu submeto para apreciação do Conselho este ato ad referendo. Aqueles que estiverem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifeste-se no chat. Então, não havendo manifestações, o Conselho, ele defere este ato ad referendo. O terceiro ato ad referendo, ele trata de um pedido de colaboração da docente Silvana Lima. Foi apresentado à direção o pedido no dia 25 de agosto, no qual a docente foi convidada a ministrar componente curricular Trabalho e Educação do Campo no curso de especialização Lato Sensu em Educação do Campo da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Então, naquele momento, foi necessário a emissão de uma declaração da docente declarando sua intenção em participar e um termo de anuência da direção atestando que está de acordo com a colaboração, a participação da docente na referida especialização. Então, coloque em apreciação do Conselho este ato ad referendo. Aqueles favoráveis, por favor, permaneçam como estão, os favoráveis. Os contrários e abstenções, manifestem-se no chat, por favor. Não havendo manifestações, este ato ad referendo, ele está deferido, aprovado pelo Conselho. Muito obrigado. Na sequência, vamos para
homologação da ata da 8ª reunião ordinária de 2020 do Conselho Diretor. Como de rito, a ata ela foi compartilhada para apreciação dos conselheiros. Marcos, recebemos contribuições, Marcos? Não, professor, não teve nenhum registro, não. Pronto, está. Então, submeto a apreciação dos conselheiros. Caso haja alguma consideração referente à ata, a ata ela está aqui, é o ponto 2. Gostaria de, oportunamente, parabenizar o servidor Marcos por sua agilidade, presteza e precisão na costumeira elaboração desse registro, né, nessa memória, né, das reuniões de conselho. E está muito importante, né, para a condução dos nossos atos administrativos. Então, alguma fala? Não, né? Então, eu submeto ao Conselho aqueles que estiverem favoráveis com homologação da ata, a ata da 8ª reunião ordinária do 2020, do Conselho Diretor do CETENS. Por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifestem no chat. Então, não havendo manifestações, a ata está homologada pelo Conselho Diretor. Muito obrigado a todos. Terceiro ponto de pauta. Odaí, você consegue ver minha tela, Odaí? Porque às vezes a conexão cai e eu estou em modo automático aqui, eu posso estar falando sozinho, viu? Estou conseguindo ver, Jackson. Estou conseguindo ver. Pode ficar à vontade, pode ficar tranquilo. Obrigado. O terceiro ponto, homologação de ordem de serviço. São 2 homologações de ordem de serviço, 3.1 e 3.2. Eu acho que eu fechei eu não acredito. Fechei, mas vamos lá. Eu fechei meu atalho, viu? Pronto, aqui. Mas eu localizo rapidamente. A primeira ordem de serviço, ela é a ordem 52, número 52, de 21 de agosto de 2020, na qual designa os servidores docentes Maricleide Mendes, Fabiana Miranda e Rita Chagas, para sob a presença da primeira, no prazo de 30 dias, compor a avaliação da progressão funcional docente de professor classe A, assistente A1 para professor classe A, assistente A2, da docente Jéssica Ribeiro, no interstício de 20 de agosto de 2018 a 19 de agosto de 2020. Em apreciação pelo Conselho, favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, manifestem no chat. Não havendo manifestações, está aprovada esta ordem de serviço. A segunda ordem de serviço é a ordem de serviço número 53, de 31 de agosto de 2020, na qual designa os servidores João Paulo Oliveira, Cleiton Porto e Leila Damiana Souza, para, sob a presidência do primeiro, no prazo de 30 dias, compor a comissão de avaliação e progressão funcional docente de classe de professor assistente 1 A1 para professor classe A assistente A2, considerando o interstício de 20 de agosto de 2018
a 19 de agosto de 2020, do servidor Wamberton Souza. Em apreciação pelo Conselho, favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções, não havendo manifestações, está aprovada esta ordem de serviço. O ponto 4, apreciação dos pareceres dos processos. Neste ponto, temos 5 apreciação de pareceres de processo. O primeiro processo trata da progressão funcional da docente Jéssica Ribeiro, já é o processo... Obrigado. O parecer referente à ordem de serviço número 51, de 21 de agosto de 2020, ele trata, então, do relatório da progressão funcional da docente Jéssica. Irei ler a partir, efetivamente, do terceiro parágrafo, que diz que, após análise criteriosa da documentação apresentada, a comissão instituída pela ordem de serviço 51.2, de 21 de agosto de 2020, apresenta o seguinte resultado: com base no artigo 4º da Resolução FRB 23/2014, que trata das categorias de atividades consideradas para efeito de pontuação. A comissão atribui a seguinte pontuação: atividade de ensino, 40 pontos, atividade de extensão, 81,5 pontos, atividade de pesquisa, 51 pontos, atividades administrativas, 51,5 pontos, produção acadêmica, 142 pontos, capacitação, 10 pontos. Desta forma, a docente Jéssica obteve o total de 376 pontos. Tendo em vista o que preconiza o artigo 5º da Resolução CONAC 23/2014, esta comissão considera a servidora docente Jéssica Ribeiro, matrícula CIAP 11.60.095, apta para a progressão funcional docente, da classe A de professor assistente nível 1 para a classe A de professor assistente nível 2, referente ao período intersticial de 20 de agosto de 2018 a 19 de agosto de 2020. Este é o parecer da comissão, salvo o melhor juízo de autoridade competente. Feira de Santana, 1 de setembro de 2020. Em apreciação pelo Conselho, eu vou abrir um parênteses enquanto está em apreciação. Este é um dos exemplos de documento que a gente pode ir fazendo a mudança, né, a transição, né? A gente pode anexar o parecer no CIPAC e aí já sai a assinatura digital aqui dos membros, né, da comissão avaliadora. Agora tem esse problema que a gente percebeu aí na ata de materiais, né? Se você colocar 8 pessoas para assinar e só 7 assinar, o documento fica preso no sistema, ele não sai, ele não é disparado para o destino sem a assinatura completa de todos. Tá? Professor, só para registrar, esse parecer já tem assinatura do CIPAC também. Eu informei quando a gente está mandando agora o material para as comissões. Tá, eu já coloco está essa aqui. observação e aí eles assinaram. Mas está aqui logo embaixo, gente, dá para ver a diferença, né? No caso, não precisaria dessas 3 assinaturas de cima, porque a digital já tem aqui a dos docentes com CIAP, tudo certinho, informando o cargo, data e horário que foi assinado. Então, em apreciação pelo Conselho, favoráveis permaneçam como estão, abstenções, contrários, manifestem no chat.
Não havendo manifestações, está aprovado esse parecer. Professora Margarete, eu vou pedir uma consulta à SECAD para em relação à sua pergunta, tá? Com a resolução que trata das assinaturas digitais. Talvez não seja uma resolução interna nossa, né? Mas a gente pode procurar o aparato legal, tá bom? Na sequência, vamos para o parecer do projeto de extensão. O parecer do projeto esse projeto ele é intitulado Diálogo entre Universidade e Comunidade no Cenário de Crise Política e Pandêmica, de interesse da servidora docente Dalina Borg. Essa minuta de projeto, ela, como de costume, né, ela é submetida à área de conhecimento. A área de conhecimento, ela emite o parecer. Como esse documento ele foi já compartilhado, né, com o conselho, eu vou partir direto para o parecer. Para quem não teve tempo de ler, a gente poder ter uma noção rápida, né, do conteúdo do projeto. Esse projeto, essa proposta, ele tem 2 pareceres. O projeto de extensão titulado Diálogo entre Universidade e Comunidade no Cenário de Crise Política e Pandêmica, sob coordenação da professora Idalina Mascarenhas, apresenta uma proposta interessante que dialoga com as ações de ensino, de pesquisa e de extensão voltadas para a educação do campo. Ô Marcos, o zoom aqui da tela está legível, Marcos? Ou eu aumento mais? Eu tô Não, lendo. tá bom. Para mim aqui tá bom. Pronto. Obrigado pela observação. A proposta traz uma articulação com os princípios da educação do campo por meio da realização de seminários, palestras, horas de conversa, mesa redonda, oficina e cursos que serão desenvolvidos durante um semestre, em que estudantes e professores escolhem temática relevante para a comunidade acadêmica e a comunidade externa, prevendo também a apresentação de pesquisas e práticas desenvolvidas no espaço formais e não formais, com o objetivo de contribuir para a formação de estudantes, técnicos administrativos, professores de educação básica, do ensino superior e representantes de movimentos sindicais e sociais, por meio de temas de diferentes áreas do conhecimento e contextos educativos. A proposta apresenta uma concepção de educação do campo embasada em propostas educativas que seguem princípios que abrangem não só a formação de sujeitos por meio da emancipação humana, como também a valorização de diversos saberes no processo educativo, o respeito perante os espaços e tempos de formação dos sujeitos de aprendizagem. Este projeto articula as ações científicas dos 2 tempos formativos em uma perspectiva dialógica que permite uma maior reflexão acerca do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o projeto em questão pode contribuir significativamente para a aprendizagem de conteúdos sistematizados, tendo em vista seu caráter dinâmico e integrador dos 3 pilares que sustentam a universidade, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. Diante do que foi sinalizado, a comissão recomenda-o para aprovação, salvo melhor juízo. Esse é o parecer da comissão constituída pela área para apreciação e que seguem abaixo assinados. Então, professora Rita Chagas e professor Cleiton Porto. Tem um terceiro parecer, que é o da área de conhecimento aqui, acho que já é o despacho. O projeto de extensão intitulado Diálogo entre Universidade e Comunidade no Cenário de Crise Política e Pandêmica, sob coordenação da professora Idalina Mascarenhas Borg, apresenta uma proposta interessante que dialoga com as ações de ensino, de pesquisa e de extensão voltadas para a educação do campo,
foi enviado à área de conhecimento, docência, práticas educativas, ensino e educação do campo para avaliação e emissão de parecer. Na impossibilidade de homologação dos pareceres elaborados pelos professores Rita e Cleiton, eu, Maricleide Mendes, coordenador da área, entendo a pertinência do projeto e homologo o parecer de referendo. Então, portanto, está o projeto, né, submetido ao Conselho é esse, né, tem sua relevância e tem um esforço, né, perante esse trabalho acadêmico nesse momento que a gente vive, né. Coloco em apreciação do Conselho para a manifestação de alguma contribuição. Não havendo manifestação, eu coloco em regime de votação. Aqueles que são favoráveis à proposta submetida, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifestem-se no chat. Não havendo manifestações, o Conselho aprova o projeto de extensão submetido. Ponto 3. Parecer 3 já trata de um projeto de pesquisa intitulado Cursos de Licenciatura que formam professores para ensinar matemática nos contextos da educação do campo indígena, quilombola, reticências e outros, de interesse da servidora Aldinete Lima. Então, este projeto de pesquisa, ele também compartilhado com o Conselho, ele possui parecer, o parecer emitido em conjunto aqui pelos professores Anderon e Dalina e professora Maricleide. O parecer ele diz o seguinte: o projeto de pesquisa intitulado Cursos de Licenciatura que formam professores para ensinar matemática nos contextos da educação do campo indígena, quilombola e outros, sob coordenação da professora Aldinete Lima, com participação de outros pesquisadores brasileiros que tratam da temática, integra um projeto mais amplo proposto pelo GT7, Formação de Professores que Ensinam Matemática da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, e apresenta proposta relevante para os estudos sobre formação inicial de professores que ensinam matemática em contextos socioculturais, como comunidades camponesas, indígenas, quilombolas, contemplados ou não por ações afirmativas. A proposta pretende promover o estudo acerca dos projetos pedagógicos de cursos de licenciatura que formam professores de matemática nos contextos da educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, mapeando referidos cursos para analisar como a matemática se relaciona com as dimensões política, social e cultural desse contexto. O projeto de pesquisa traz uma contextualização acerca da criação dos cursos de matemática, apresentação das perspectivas teóricas e metodológicas que irão balizar o estudo, refletindo sobre a formação dos professores em diferentes contextos socioculturais da educação quilombola, educação do campo e educação indígena, e por meio
da análise documental dos projetos político-pedagógicos deste curso buscam compreender como a proposta de trabalho da matemática nos PPCs dos cursos em destaque se relacionam com as dimensões culturais, políticas e sociais dos contextos próprios aos contextos em que os cursos estão situados. Apresentam com consistência os principais conceitos teóricos requeridos pela proposta de pesquisa. A exemplo das construções e fundamentos da educação matemática crítica, etnomatemática e da formação de professores de matemática, que norteiam teoricamente a pesquisa. Cabe destacar também, com clareza das escolhas, também a clareza das escolhas epistemológicas da autora, bem como a definição do percurso metodológico que pretende seguir, o que consideramos de fundamental importância para minimizar as ações de pesquisa e permitir o alcance dos objetivos propostos. Nesse sentido, o projeto em questão traz objetivos relevantes, claros e bem delineados, e apresenta uma proposição de estudo que busca caracterizar os cursos de licenciatura que formam professores de matemática para atuar nos contextos da educação do campo, da educação escolar indígena e da educação escolar quilombola. Diante do que foi sinalizado, a comissão recomenda para aprovação, salvo melhor juízo, este parecer da comissão constituída pela área para apreciação e que seguem abaixo assinados. Então, abaixo assinados, em Feira de Santana, 31 de agosto de 2020, professor Nero Miranda, professor Dalina Borg, professora Maricrede Mendes. Então, esse parecer, ele aqui é o encaminhamento da coordenação de área, a professora Maricrede Mendes. Ela relata que apresenta uma proposta relevante para os estudos pautados na formação inicial de professores que ensinam matemática e contextos socioculturais, comunidades camponesas, indígenas, quilombolas, contempladas ou não por ações formativas, foi enviado à área de conhecimento, docência, práticas educativas, ensino e educação do campo para avaliação, emissão e parecer. Na impossibilidade de homologação dos pareceres, elaborados pelos professores, Maricrede, Dalina e Anderon, eu, Maricrede, coordenadora da área, entendo a pertinência do projeto, homologo o parecer de referência. Então, em apreciação, portanto, pelo Conselho, da proposta submetida, que eles, em apreciação, não havendo manifestações em regime de votação, conselheiros e conselheiras estiverem de acordo com a proposta, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifestem-se no chat. Não havendo manifestações, está aprovada essa proposta de projeto de pesquisa. O próximo projeto de pesquisa intitulado Observatório da Questão Agrária na Bahia, de interesse da servidora Silvana Lima. Então, essa proposta de projeto elaborada pela professora foi submetida para apreciação da área de conhecimento. Então, a área de conhecimento, né, emitiu o parecer, então, no qual eu vou ler nesse exato momento.
O parecer se refere à proposta de projeto de pesquisa Observatório da Questão Agrária na Bahia, coordenado pela professora Silvana Lima. O projeto de pesquisa intitulado Observatório da Questão Agrária na Bahia tem por objetivo geral, exposto em seu corpo, fazer um mapeamento e registro dos elementos que compõem a questão agrária na Bahia, articulando universidades, grupos de pesquisa, movimentos sociais e povos do campo. Observamos que a proposta apresenta a relevância da educação do campo, pois resultará em um mapeamento das características do campesinato baiano, com levantamento de dados da produção camponesa nos assentamentos, mapeamento das experiências agroecológicas, dos sistemas agroalimentares e das tecnologias sociais, levantamento dos registros de experiência de educação do campo e de escolas do campo, além do mapeamento das políticas públicas para o campo baiano. O projeto é composto por uma rede de pesquisadores ligado, uma rede de pesquisadores ligados a grupos de pesquisa, movimentos sociais, instituições públicas, e está organizado em grupos de trabalho formados por grupos de pesquisa, pesquisadores e ou lutadores individuais, movimentos sociais e ou parceiros institucionais. Além disso, o projeto prevê a participação de membros de comunidades rurais que estejam interessados em contribuir com o levantamento das informações, socializando acontecimentos de suas comunidades ou fatos regionais. Dessa forma, o projeto permite o envolvimento de discentes dos cursos relacionados à educação do campo da UFRB, que podem contribuir diretamente com o levantamento das informações das comunidades em que residem. No exposto acima, este parecer é favorável ao projeto de pesquisa Observatório da Questão Agrária na Bahia, de interesse da professora Silvana Lima. Assim assina o parecer professora Samanta Costa e professora Jéssica Ribeiro, em 11 de agosto de 2020. De forma protocolar, a coordenação da área de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial informa o parecer favorável emitido pelas docentes Samanta Costa e Jéssica Ribeiro quanto à solicitação de cadastro de projeto de pesquisa intitulado Rede de Pesquisa Observatório da Questão Agrária na Bahia. Foi aprovado por unanimidade em reunião ordinária diária, realizada dia 11 de agosto de 2020. Portanto, manifesto parecer favorável ao pleito da docente, o parecer construído pelas docentes e a ata da reunião em contos e anexos. Então, desta forma, eu coloco em apreciação pelo Conselho do projeto então, não havendo manifestações, eu coloco em regime de votação. Aqueles que estiverem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifestem-se no chat. Não havendo manifestações, então, essa proposta está aprovada pelo Conselho Diretor. Por fim, o quinto projeto de pesquisa, ele trata do respirador artificial de baixo custo adaptado como reanimador manual, AMBU, de interesse do servidor Fábio Lora. Essa proposta de projeto também submetida, né, à apreciação da área de conhecimento,
a área de conhecimento. Então, aqui não consta um parecer, né, da área de conhecimento. Aqui tem um despacho, né? Como ele teve recurso, Jackson, Estou ouvindo, sim. como o projeto teve recurso aprovado para financiamento, a área não precisa, eu acho, né, dar o parecer. Isso, muito obrigado, Fábio. Nesse caso, né, quando o projeto é submetido a instâncias externas, né, e tem financiamento, simplifica o processo, né, de apreciação. De modo que a coordenação da área de engenharias, por meio do professor Jairo Amaral, ele envia no dia 26 de agosto à Secretaria Administrativa do CETENS o projeto de pesquisa aprovado por unanimidade em reunião da área de conhecimento de engenharias, ocorrido no dia 10 de agosto. Este é um projeto, eu coloco em apreciação do Conselho. Enquanto o Conselho se manifesta, eu gostaria de dizer que, ao comunicar ao Comitê de Covid-19, Fábio e demais conselheiros, que o protótipo está em fase de finalização, foi relatado que esse produto ele vai ter um simbolismo histórico para o UFRB, né, em meio a esse desenvolvimento, né, de uma solução interdisciplinar para uma demanda de saúde pública, que é o caso que nós estamos vivendo nesse momento. Então, em apreciação pelos conselheiros, não havendo demais manifestações, em regime de votação, submeto ao Conselho aqueles que estiverem favoráveis à proposta, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifestem-se no chat. Não havendo manifestações, o projeto ele está aprovado pelo Conselho Diretor. Eu gostaria de registrar aqui publicamente, né, o papel que o professor Fábio Lora tem desempenhado à frente da coordenação desse projeto desafiante. Parabéns, professor Fábio. Valeu, obrigado, Jackson. Agradecer a equipe também, né? Tem se empenhado bastante no desenvolvimento do nosso protótipo. Pronto. Ok. Obrigado. Na sequência, eu gostaria de compartilhar com os conselheiros que todos os projetos de pesquisa em vigência pelo CETENS já estão disponíveis em forma resumida no portal www.frb.edu.br/CETENS, tá? Então, a comunidade externa, ao acessar nosso portal, na aba Pesquisa, já tem acesso um pouco do resumo da coordenação e da vigência dos projetos que estão em desenvolvimento pelo centro, né? O passo seguinte será também compartilhar os projetos de extensão de maneira mais resumida para a comunidade externa. Na sequência, o quinto ponto da nossa pauta, ele trata da solicitação de afastamento para a colaboração técnica do servidor docente Luciano Rocevar. Então, esta solicitação
ela foi realizada pelo docente no dia 27 de agosto, via RDV eletrônica, no qual diz o seguinte: prezado diretor do CETENS, tendo em vista o convite formulado por IES para ministrar aula de pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme documento anexo, solicito a autorização do Conselho Diretor para atender ao convite. Saliento, deixa eu aumentar um pouquinho. Saliento que as aulas serão fora do horário regular de aulas deste centro, às sextas, das 18h40 às 22 horas e aos sábados, pela manhã e pela tarde, não havendo prejuízo acadêmico em nenhum aspecto ao seu horário de atendimento na UFRB. As aulas são programadas para os meses de outubro e novembro, nas datas aqui discriminadas. A princípio, serão realizadas através do Google Meet, na modalidade não presencial. Informo que, além de não haver prejuízo acadêmico em nenhum aspecto ao meu horário de atendimento na UFRB, a carga horária solicitada está de acordo com o limite estabelecido no artigo 21, inciso 7º da Lei 12.772 de 2012. Então, deste modo, aqui tem a carta convite, né, para todos os servidores, né, que tiverem interesse ou já precisaram participar por esse processo. É importante, né, esclarecer a todos que a Lei 12.772 de 2012, ela ampliou a carga horária anual de consultoria de 120 horas, de 100 horas para 420 horas anuais, tá? Então, e essa lei é a lei que regulamenta qualquer colaboração nossa, que somos servidores de dedicação exclusiva. E quando, no caso, que há o pagamento de algum provento, especificamente, né, essa aprovação ela se dá por meio do Conselho Diretor. É uma situação costumeira, né, e protocolar. Portanto, eu submeto à apreciação do Conselho este pedido, né, de colaboração realizado pelo docente Luciano Rocevar, em apreciação, não havendo manifestações, em regime de votação, conselheiros que são favoráveis à colaboração do servidor Luciano Rocevar, por favor, manifeste-se como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifeste-se no chat. Então, não havendo manifestações, está aprovada a solicitação. Ponto 6. Solicitação para contribuição em curso de especialização em educação do campo na UNEB, da servidora docente Isabel Santos. Este pedido, né, da professora Isabel, ele apresenta para o Conselho um formulário específico, onde a servidora Isabel declara que tem intenção de participar dessa especialização. É apresentada uma ata da reunião diária, onde, em seu ponto 4, existe a colaboração dos professores Isabel, Priscila e Frederico na especialização em Educação do Campo da UNEB, do campus Conceição do Coité. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então, nesse ponto 4,
Vamos ler. O ponto 4, ele trata esse pedido de colaboração. Os professores explicam que a proposta de especialização lato sensu Educação do Campo, a ser realizada no Centro Acadêmico de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Campus Conceição do Coité, encontra-se em fase de escrita e ambos receberam o convite para compor o corpo docente do curso ministrado. Componente curricular, ministrando uma componente curricular por turma. Justifica os convites em decorrência das relações existentes com o corpo docente que estão propondo o curso e a importância deste contato no âmbito da consolidação da educação do campo no estado da Bahia. Tais informações e ciência desta área de conhecimento serão repassadas à direção de centro, conforme solicitado pela mesma. Então, é uma... pela ata, né? Não está mostrando ali alguma deliberação. Eu gostaria de acrescentar, né, que, para além das interfaces interinstitucionais, né, qualquer participação nossa em colaboração com especializações ou mestrados, consequentemente, nos ajuda a fortalecer os nossos programas internos de mestrado e especialização, sejam aqueles existentes, sejam aqueles que estão em concepção. Os CETENs, notoriamente, ele se destaca na UFRB, o trabalho, né, ao longo desses 2013 a 2020, 7 anos de existência, e já possui 3 cursos de pós-graduação, né? Então, é um esforço, né, de toda a nossa equipe. Então, assim, eu submeto ao Conselho para apreciação, né, dessa comunicação para autorizar a participação da professora Isabel como professora orientadora do curso de especialização. Em apreciação. Não havendo manifestações, em regime de votação, conselheiros estiverem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, manifeste-se no chat, por favor. Então, não havendo manifestações, está aprovada essa participação da professora Isabel Santos como colaboradora da especialização junto ao UNEB Conceição do Coité. Vamos para o ponto 7, apreciação de relatório final de estágio de pós-doutorado. Nós recebemos, né, recentemente a professora Silvana e a professora Aldinete, recém-finalizados, né, os seus pós-doutorados. Então, o 7.1, que trata do relatório final de estágio de pós-doutorado da professora Silvana Lima, cujo título é Natureza, Categoria de Análise Central para Estudos e Práticas Agroecológicas. Foi um período que ocorreu de 1º de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020, na Universidade Federal de Pernambuco. Então, normalmente eu leio as questões de cabeçalho e o parecer do orientador, que tem no final. Todos nós, né, ao finalizar o externo, né, a gente precisa... Este ato aqui é um ato em certa medida, né, de prestação de conta ao Conselho,
que imediatamente precisa também comunicar à PPGCI e à PROGEP para eles existarem nos autos o retorno da docente com cumprimento dos requisitos legais obrigatórios, que no caso é a finalização do pós-doutorado, né? É um relatório, né, bastante detalhado. Cadê, meu Deus? De... Tô demorando um pouco de carregar aqui. Ô, Marcos, eu estou procurando a parte do relatório que tem lá a finalização do coordenador dela, né? Professor, ela só recebeu esse documento que está aí. Certo. Pronto. De qualquer modo, né? Então está entregue o relatório do pós-doutorado. Cadê aqui? Carta de anuência, que aqui está bem os iniciais, né? Mas está o relatório detalhado aqui, né? De tudo, do início, meio e fim do processo, né? Que é necessário a devida comunicação ao conselho, que esse trabalho foi finalizado, né? Então, eu submeto a apreciação do conselho, o orientador, o coordenador foi o professor Dr. Cláudio Biratã Gonçalves. Então, é apreciação pelo conselho do relatório final de estágio de pós-doutorado da docente Silvana Lima, não havendo manifestações em regime de votação, favoráveis ao relatório, por favor, permaneçam como estão, contrários e abstenções, por favor, manifestem no chat. Não havendo manifestações, o Conselho aprova a entrega desse relatório e fará a devida comunicação à PPGCI e à capacitação da PROGEP. Na sequência, relatório final de pós-doutorado da docente Aldinete Lima, realizado no período de 2 de maio de 2019 a 30 de abril de 2020, no programa de pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco. Então, de forma similar, então a docente apresenta o seu relatório detalhado, cujo conteúdo, né, já foi compartilhado com o Conselho, e sua característica específica, não nos cabe aqui nos debruçar sobre as questões de ordem específica. Então, de forma similar, né? Eu coloquei a apreciação do Conselho, o relatório de pós-doutorado da docente Aldinete Lima,
realizado, né, na Universidade Federal de Pernambuco, com financiamento da CAPES. Cuja supervisora, doutora Iranete Maria da Silva Lima. Então, em apreciação pelo Conselho, em regime de votação, os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, manifestem no chat. Não havendo manifestações, o Conselho aprova esse relatório de pós-doutorado. Parabenizo, né, as professoras por conclusão dessa etapa, né, que tem o seu significado e relevância para cada uma delas e para o centro e para o FRB. Na sequência, apreciação do formulário de acompanhamento docente em capacitação professor Rodrigo Silva Santos para o semestre 2020.1. Então, o professor Rodrigo, ele está afastado para o seu doutorado. Então, o professor Rodrigo, ele ficou afastado durante, já tem aqui, desde agosto de 2016, tá? Agosto de 2016, e esse relatório aqui é referente ao primeiro semestre de 2020. O cujo doutorado é na área de matemática, né? Então, doutorado em matemática. Nesse relatório, né? Esse relatório é que tem o parecer do orientador. O orientador relata que o aluno Rodrigo vem desenvolvendo de maneira satisfatória a redação final da tese. Atualmente, a versão da tese está sendo lida e espera-se que a versão final esteja pronta em outubro de 2020. Posteriormente, será marcada a data de defesa da tese. Este foi o parecer do orientador, 25 de agosto de 2020, cujo nome aqui eu não consigo decifrar, né? É quase um médico. Vamos lá, então o orientador deve estar aqui em algum canto. Rodrigo, orientador Marta Patrícia do San Angolo, certo? Então, como de praxe, né, o docente afastado, ele semestralmente precisa apresentar ao conselho um relatório do seu período afastado. Então, em apreciação pelo conselho, não havendo manifestações, em regime de votação, os conselheiras que estão favoráveis ao formulário apresentado pelo docente Rodrigo Santos, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, se manifestem no chat. Não havendo manifestações, o relatório apresentado está aprovado pelo Conselho. O professor Rodrigo já está em casa, né? Já está na UFRB, né? Já está de volta e, se tudo der certo, conclui seus trabalhos aí a partir de outubro. Homologação dos planos de curso. Ponto 9. Vamos lá, então estamos avançando, tá? Ponto 9 é homologação de plano de curso. Ponto 10, apreciação de oferta de cursos de férias. E ponto 11 e 12, também na sequência. Vamos lá. Ponto 9, homologação dos planos de curso.
LEDOC, licenciatura em Educação no... Então, o curso de licenciatura em Educação no Campo, como todos os outros cursos, né, eles estão apresentando o plano de curso dos componentes curriculares que serão ofertados nesse semestre letivo suplementar. Eu tenho uma lista aqui que sabiamente, né, o Marcos, ele deixou aqui o discriminado, são os planos de curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade, Corpo e Cultura, Biodiversidade e Evolução Biológica, Doenças Funcionais e Parasitárias do Organismo Humano, Seminário Integrador 7, TCC 2, Seminário Integrador 8, Aspectos Culturais do Ensino da Matemática, Cálculo C, Tópicos Especiais de Educação, Tópicos Especiais de Educação do Campo, Seminário Integrador 1, Elementos de Geociências, Tópicos Especiais em Matemática e Natureza, Ciência e Tecnologia na Agroecologia. Eu abro a oportunidade para a coordenação, se desejar se manifestar, fazer alguma observação, caso deseje. Se não, não houver manifestação, né? Caso não haja, a gente automaticamente, né, submete. Então, em apreciação, aqui são todos os planos, né, digitalizados. Como tem muita assinatura, né, às vezes demora de carregar. Em apreciação pelo Conselho, apreciação dos planos de curso de graduação submetido pelo Licenciatura em Educação no Campo, com habilitação em Ciências da Natureza e Matemática. Conselheiros, conselheiras favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções. Não havendo manifestações, o Conselho aprova os planos de curso apresentados. Então, esse é um ato, né, protocolar obrigatório, que é o registro no Conselho de todos os planos de curso. Na sequência, nós temos os cursos de tecnologia, curso superior de tecnologia em alimentos. Nós temos os cursos, os componentes curriculares, concepção e princípios da educação do campo, concepções e princípios repetido, questão agrária brasileira, elaboração de projetos sociais, fundamentos da agroecologia, química analítica aplicada e tecnologia de alimentos, microbiologia de alimentos, higiene e legislação de alimentos, tecnologia de bebidas, tecnologia do cacau, seminário integrador 1. Então, em apreciação pelos conselheiros, em regime de votação, conselheiros e conselheiras favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, manifestem no chat, por favor. Não havendo manifestações, o Conselho aprova os planos de curso. Na sequência, o bacharelado em Engenharia de Materiais apresenta a oferta de 5 componentes curriculares, o plano de ensino de 5 componentes curriculares, ciência dos materiais, caracterização dos materiais, química e estrutura de polímeros, aditivação de polímeros e trabalho de conclusão de curso. Então, em tela, temos todos os planos
de curso. Então, em apreciação pelo Conselho, em regime de votação, favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções manifeste no chat. Então, não havendo manifestações, esses planos estão aprovados pelo Conselho. Na sequência, o bacharelado em engenharia de produção apresenta também 5 componentes curriculares: projeto integrador, transporte e logística, gerência de serviços, engenharia do produto e propriedade intelectual. Em apreciação pelo Conselho, em regime de votação, favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifeste no chat. Não havendo manifestações, planos de ensino estão aprovados pelo Conselho. Na sequência, os planos de ensino do bacharelado em Energia e Sustentabilidade. O bacharelado apresenta os componentes: projeto interdisciplinar 1, laboratório de língua inglesa 1, programação de computadores 1, geometria analítica, cálculo acadêmico suplementar, álgebra linear 1, projeto interdisciplinar 3, Libras, cálculo diferencial integral 3, ciências dos materiais, metodologia da pesquisa, fundamentos da matemática, caracterização de materiais, química e estrutura de polímeros, introdução à mecânica celeste, projeto interdisciplinar 2. Em apreciação pelos conselheiros, conselheiras, em regime de votação, conselheiros favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifeste no chat. Então, não havendo manifestações, está aprovado pelo Conselho. Jackson, Pois não? desculpa, não sei se é o momento de mencionar, mas as disciplinas da professora Imarali, a professora Keila, elas já foram realocadas no BES. Como houve a aprovação do plano delas pelo materiais e pelo BES, eu não sei se fica estranho, né, aprovar em 2 colegiados, uma vez que no sistema já consta como disciplina do BES, né, que a gente fez a alteração na reunião passada. Não sei se é o caso de finalizar, né? Pronto, obrigado, Margarete, pela contribuição. Já está aprovado pela Engenharia de Materiais e está aprovado pelo BES. Então, nós registramos aí a aprovação. Correto? Então, Tudo bem. Jackson, desculpe, eu ouvi materiais, mas eu não. Acabei de voltar com a minha conexão. pronto, a gente apreciou, professor Fábio, os planos de ensino, né, que foram submetidos. Entendeu? Apreciamos e aprovamos. Ok. Obrigado.
Jackson, o microfone está desligado. Vixe, obrigado, eu estou pensando que eu... Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Voltando, né? Apreciação de oferta e custo de férias, nós temos... Eu acho que Marcos, está me ouvindo, Marcos? Agora ouvi, pode falar. Pronto, é porque a conexão daí é instável, é somente áudio mesmo, né? Mas Isso. qualquer coisa você me sinaliza, viu? Tá, tranquilo. Então, vamos lá. 4 processos de disciplinas e um quinto ponto, que já lista várias disciplinas. Os componentes listados abaixo: fundamentos da física, matemática e educação básica, elementos da geometria plana espacial, etc, etc, etc. Muitas disciplinas e, em tempo, informam que essa oferta foi aprovada em reunião do colegiado. Eu gostaria de passar a palavra para a coordenação, porque eu tenho a impressão que foi uma solução arranjada aí em acordo com a Prograde para regularizar disciplinas que foram ofertadas em tempos outros sem existirem no sistema. Então, correto, Priscila? Correto, professor Jackson. Boa tarde, gente, a todos vocês. Espero que estejam bem. Em tempo, peço desculpas pelo barulho, né, da casa, mas é porque nós estamos invadindo o espaço doméstico com os nossos trabalhos, né? Então, a gente que está invadindo os nossos espaços aí, a gente não pode pedir para que as pessoas silenciem o tempo todo, né? A vida da casa, ela tem a dinâmica própria. Mas, enfim, professor Jackson, é isso mesmo. Esses componentes foram os componentes que foram ofertados no curso da LEDOC, a segunda lista de componentes, sem código, e eu, ao conversar com a SURRAC, nós tivemos uma reunião com a SURRAC, gestão de ensino e coordenação diária da educação do campo no mês de maio, e nessa reunião a Mariana nos orientou que forma deveríamos fazer em relação a esses componentes. Então, a Mariana da SURRAC, a chefe da SURRAC, teve essa reunião conosco em maio, final de maio. No final de junho, ela nos respondeu quais seriam os trâmites que nós poderíamos adotar, e agora nós estamos encaminhando. O processo será para cadastrar esses componentes como se fosse 2019.3, e por isso ele precisa ser aprovado em Conselho de Centro para mandarmos a ata do colegiado juntamente com a ata do Conselho de Centro para o NURAP, que é quem vai dar encaminhamento aos processos. Além desses processos, em relação ao PPC, nós temos os 4 componentes de curso de férias que já têm processos abertos também, que foram aprovados em colegiado, e que nós precisamos da ata para dar entrada em relação ao encaminhamento de registro junto à SURRAC. Então, essa solicitação é justamente para atender a demanda de fecharmos o ciclo de ofertas dos componentes da LEDOC, né, sem código. Se algum conselheiro tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigado, professora Priscila. Gostaria de registrar, né, que finalmente a gente fecha um ciclo, né, um ciclo de normalização, né, e que eu tenho certeza que a servidora Mariana, ela teve um papel fundamental aí de apontar um caminho, né, para essa solução aí, que a gente sabe o quanto ela é necessária. Então... Para mim, professor, só vai fechar o ciclo quando tiver tudo registrado, cadastrado no histórico dos estudantes. Aí, para mim, resolveu. Pronto. Porque... eu acho que precisa, Priscila, talvez... Eu não sei a forma de registrar na ata do conselho, né? Essas informações que você está falando tem que estar como registro 2019-3, para poder o entendimento ir alinhado com o setor lá da SURRAC, tá? Depois, na parte textual... Na ata do colegiado, professor, já tem toda essa descrição. Pronto. Aí eu sugiro que Marcos possa dar uma conferida nessa ata do colegiado, que foi aprovada, inclusive já está aí a ata, que foi a 18ª reunião, ou a extraordinária, e aí na ata já está tudo descrito. Pronto, perfeito.
Portanto, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras, em apreciação, o pedido, né, de oferta de curso de férias, não havendo manifestações adicionais, em regime de votação, os conselheiros favoráveis e conselheiras, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifestem-se no chat, por favor. Então, não havendo manifestações contrárias e abstenções, o Conselho aprova a oferta dos componentes dos cursos de férias da licenciatura em Educação no Campo. Então, com isso, nós aprovamos em bloco, né, todo do ponto 10.1 ao 10.5. Ponto 11. Solicitação de afastamento para participação em programa de pós-graduação estricto sensu no país de interesse do docente. No país, afastamento no país de interesse do docente João Luiz Carvalho. Todos nós sabemos, que assim que entramos em regime de pandemia, vamos dizer assim, que todos os afastamentos foram suspensos, né, foram paralisados, né, e nos últimos dias ou semanas, né, estão sendo retomadas algumas atividades, algumas ações administrativas, inclusive ocorreu uma comunicação conjunta da Progep com a PPGCI, informando que, se fosse possível, aqueles servidores planejados para se afastar, que mantivessem seus afastamentos, e caso não fosse possível, que as áreas de conhecimento deveriam retificar e informar no relatório de final de ano para afastamento. O professor João Luiz, ele submete aqui o seu pedido de afastamento ao Conselho, tendo em vista que ele estava previsto para afastar no período de 1º de outubro a 30 de outubro de 2020, a 30 de setembro de 2021. Então, de acordo com o que relata, deixa eu ler a parte aqui. Então, o professor Luiz, ele declara que está matriculado no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, do doutorado em Engenharia Elétrica da UFBA, desde maio de 2017, que está, inclusive, matriculado no semestre letivo suplementar vigente de 8 de setembro a 18 de dezembro de 2020, e que pretende utilizar o período de afastamento de 1 ano para dedicação plena das atividades de pesquisa do doutorado e, por consequência, a conclusão deste. Declara ainda que os impactos do meu imediato afastamento da UFRB podem ser minimizados, visto que estou em fase de conclusão da orientação de alunos de iniciação científica, não ocupo cargos de coordenação e, quanto à atividade de ensino, dado que não há obrigatoriedade da oferta de componente curricular obrigatório por parte dos colegiados, tampouco a obrigatoriedade de discentes do estudante aderirem ao semestre suplementar, não houve ônus à instituição por necessidade imediata de professor substituto. Então, professor Luiz,
ele apresenta a seu pedido de afastamento, já previsto no plano de capacitação. Eu coloco em apreciação do Conselho. Jackson, se você me permite, Sim. eu quero Claro, acrescentar isso aí, por favor. que informar que o semestre letivo suplementar da UFBA já se iniciou no último dia 8 de setembro agora de 2020, viu? Por isso também que ele está solicitando esse afastamento. O Marcos, consulta, Marcos, por favor. Com relação à documentação da área, ratificando, né, referendando que os encargos dele, né, está resolvido em área. Nós já recebemos a comunicação da área. Está indo junto com a documentação o despacho feito pelo coordenador da área, informando da concordância com a saída, manifestando favorável com a saída dele. Mas não faz nenhuma referência à substituição dos encargos, não. Ah, tá, pronto. Era isso que eu estava precisando, né? Do pedido, ele precisa necessariamente passar pela área de conhecimento, né? Então, o último documento aqui do processo, ele é uma manifestação da coordenação da área de engenharias, descrevendo que em reunião ordinária ocorrida no dia 9 de setembro, a área de conhecimento de engenharia se manifesta favorável, por maioria e uma abstenção, ao afastamento do professor João Luiz Carvalho para participação do curso de doutorado em engenharia elétrica do programa de pós-graduação em engenharia elétrica da UFBA no período de 1º de outubro a 30 de setembro de 2021. Então, diante das documentações justificativas apresentadas, submeto à apreciação do Conselho o pedido de afastamento do professor João Luiz Carvalho. Caso não estou vendo manifestação, o professor Jairo está presente em reunião. Deseja manifestar alguma manifestação, professor Jairo? Não tenho nada a declarar no momento. Muito obrigado. Professor João Luiz, o senhor deseja manifestar algum esclarecimento ao Conselho, professor? O senhor está em reunião. Oi, boa tarde. Acho que não teria mais algum esclarecimento a ser feito, só a observação de que eu estava previsto para setembro de 2020 a agosto de 2022, eu reduzi em 1 ano e adiei em 1 mês. Então, por isso ficou esse período. Não há necessidade, né, como foi dito, de substituição em cargos de ensino. E com relação ao semestre que virá posteriormente ao semestre suplementar, eu creio que a área irá consultar o plano de capacitação para ver as devidas substituições. Obrigado, professor. Em apreciação do Conselho, não havendo um pedido de maiores esclarecimentos, informações, em regime de votação, os conselheiros favoráveis ao pedido, né, de afastamento, de acordo com o que foi planejado, né, no plano de capacitação, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifeste no chat.
Não havendo manifestações, a solicitação está aprovada pelo Conselho. Desejamos ao professor João Luiz, né, que logre êxito, né, e nessa sua caminhada no próximo ano, e sucesso. Na sequência, consulto, né, Marcos, recebemos a ata de engenharia de materiais. Materiais está aí já na pasta a ata. TA que não chegou. Ah, tá. Isso. Então, o último ponto de nossa reunião de hoje, o 12º ponto, é a homologação do resultado da eleição de recomposição do colegiado de engenharia de materiais. Certo. Então, o resultado final da eleição, ele descreve, né? Vamos ver aqui. Ele descreve, apresenta, né? Os eleitos. E na ata, especificamente, a ata diz: o professor Fábio leu o edital de resultado enviado pela Comissão Eleitoral, designada pela Ordem de Serviço 50/2020, composto pelos docentes Tiago Mota, Bruno Fernandes e Renata Mota, que tornou público, após o prazo para recurso, o resultado da eleição para preenchimento do cargo de representante docente do colegiado do curso de materiais. Conforme o documento apresentado, foram eleitos os docentes e as respectivas áreas que representam. Hilda Thalma, área de Ciências Exatas da Terra, professor João Paulo Oliveira, Ciências Exatas da Terra, Joyce Batista Azevedo, Engenharias, subárea Materiais Poliméricos, Roger Piva, Engenharias, área Materiais Cerâmicos e Fábio Lora, Engenharias da área Materiais Metálicos. Todos a serem possados na reunião do colegiado. Então, após a leitura do resultado da eleição, os novos membros do colegiado do Bacharelado em Engenharia de Energias, professores Hilda Thalma, João Paulo Oliveira, Joyce Azevedo, Roger Piva. Jackson. Eu estou falando tecnologia assistiva, né? Obrigado. Viu? Engenharia de materiais. Todos esses membros foram empossados. Não havendo nada mais a declarar, o presidente encerrou a reunião e, a constar, Maíne Cerqueira lavou a ata, que depois foi lida e aprovada e assinada pelos membros do colegiado presente. Em apreciação pelos conselheiros, o resultado da eleição de recomposição do colegiado bacharelado em engenharia de materiais, não havendo manifestações, em regime de votação, aqueles que são favoráveis ao resultado, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifeste no chat. Pronto. Não havendo manifestações, o Conselho homologa o resultado da eleição para a recomposição do colegiado bacharelado de Engenharia de Energias. Finalizamos, né? Materiais. Oh, meu Deus, desculpa, você vê que eu faltei a energia, né? Mas deu curto aqui no sistema já, né? Vamos lá, finalizando nosso 12º ponto de pauta, consulta aos conselheiros se algum deseja apresentar algum ponto no que ocorrer. Alguma manifestação?
Ô, Jackson, desculpa, é porque minha internet deu uma falhada aqui. ITA, como ficou? Não foi entregue a ata assinado. Ah, sim, tá certo. Pronto, obrigado. Obrigado, Jackson. Não havendo manifestações no ponto do que ocorrer, eu agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras e daqueles que assistiram nossa reunião em mídias sociais e declaro encerrada a nossa 9ª reunião ordinária do Conselho Diretor do CETENS. Muito obrigado a todos, tenham um bom resto de semana, né, e bom final de semana. Obrigado a todos. Obrigado, Jackson. Permita só fazer observação aqui sobre as datas, sobre os cursos, a troca dos cursos, que está sendo gravada aqui. Então, por isso que eu fiz a correção aí do... Obrigado. Muito obrigado. Estou encerrando a minha apresentação compartilhada, tá? Ok. Vamos encerrar a gravação, né? Por favor, Marcos.